Você acredita que é possível sentir quando a morte está por perto? É que eu me vejo morrendo no mar. Que isso, mãe? Tá maluca? E se eu te dissesse que alguns artistas pareciam já saber que o fim estava chegando, muito antes dele acontecer? Frases enigmáticas, sonhos estranhos, despedidas disfarçadas de piada. Alguns deixaram sinais tão fortes que depois da tragédia fica impossível não se arrepiar. Hoje você vai conhecer histórias reais de 8 artistas que viveram intensamente, mas também pressentiram a própria partida. Coincidência ou premonição? Você decide, mas prepare o coração, porque algumas dessas histórias vão mexer com você. Você já teve a sensação de que algo ruim estava para acontecer? Conta pra mim nos comentários, vou ler tudo. Marília Mendonça. Ela era a voz de uma geração, com letras intensas, personalidade forte e uma presença única nos palcos. Marília Mendonça se tornou um dos maiores nomes da música brasileira. Mas em 5 de novembro de 2021, o país foi tomado por uma tristeza sem fim. O avião que levava a cantora caiu em Minas Gerais, tirando sua vida aos 26 anos. Foi um choque, um vazio imediato e também uma sensação inquietante. Pouco tempo após a tragédia, sua amiga e parceira de palco, Maraísa, fez uma declaração que deixou todos arrepiados. Eu não queria aceitar. Você sabia da morte? Sabia, mas eu não queria aceitar. Ela que recebeu todo não tava mundo. naquele momento em si. E não parou por aí. Fãs passaram a resgatar postagens antigas da cantora, nas quais ela mencionava sonhos recorrentes com cachoeiras, rios, quedas d'água. Exatamente os mesmos elementos do cenário onde o avião caiu. Coincidência demais? Ou uma alma sensível que captava sinais que ninguém mais percebia? Além disso, o projeto Decretos Reais, lançado após sua morte, foi exatamente o que ela deixou planejado. Tudo pronto, tudo organizado. Como se ela já soubesse que não teria tempo para finalizar. Você acha que a Marília realmente sentia que o fim estava próximo? Será que algumas pessoas têm uma ligação tão profunda com o destino que conseguem até se despedir antes da hora? Comenta aí o que você sente ao lembrar da Marília. Essa história ainda dói no coração de quem amava sua voz, Mauro Gonçalves. Ô pai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com motorista. Com motorista você não casa bem. Por que, papai? O motorista aperta muito na buzina e depois vai apertar você também. Março de 1990. O Brasil parou. Pois não, Vem, seu Zacarias! O riso ficou mais silencioso. Mauro Gonçalves, o inesquecível Zacarias dos Trapalhões, partia aos 56 anos, deixando um vazio difícil de explicar e uma suspeita ainda mais inquietante. Ele teria previsto a própria morte? Tudo começou meses antes, em dezembro de 1989. Preocupado com a aparência, Mauro resolveu, por conta própria, tomar remédios para emagrecer. Em pouco tempo, perdeu cerca de 20 quilos. Mas o preço foi alto. Seu corpo ficou fragilizado. A saúde se deteriorou silenciosamente. E com ela, veio algo ainda mais perturbador. No seu último aniversário, diante da família, Mauro fez uma declaração que hoje arrepia só de lembrar. Ele olhou nos olhos da irmã e disse, com uma estranha calma: "Sinto que estou perto de partir." Foram palavras que, na hora, pareceram apenas um desabafo, mas semanas depois se tornaram um presságio. Internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, Mauro resistiu por 9 dias. Morreu de insuficiência respiratória em meio a rumores cruéis.
Muitos diziam que ele havia sido vítima da AIDS, algo que a família sempre negou com veemência. Décadas se passaram, mas a polêmica voltou à tona em 2023, quando, durante o show de Madonna no Rio, a artista exibiu uma imagem de Mauro em meio a homenagens às vítimas da doença. A comoção foi imediata. Mas o que fica mesmo é a pergunta que não quer calar. Como alguém tão alegre, tão cheio de vida, poderia ter sentido que a hora estava chegando? Você acredita que Mauro teve uma premonição? Ou foi apenas coincidência? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que você acha dessa história. Chris Peach. Quem é essa mulher que seu pai tanto fala, hein? Quem? A Jararaca. Ela era jovem, linda e estava vivendo o melhor momento da carreira. Chris Peach encantou o Brasil em 1994 ao participar do remake da novela A Viagem, da Globo. Com apenas 24 anos, a atriz prometia um futuro brilhante. Mas esse futuro nunca chegou. Pouco tempo depois do fim da novela, Chris sofreu um infarto fulminante e morreu de forma inesperada. Uma morte precoce que deixou o público perplexo. Como assim uma jovem de 24 anos morre de infarto? O que poucos sabiam é que a própria Chris parecia já pressentir o que estava por vir. Em uma cena marcante da novela, sua personagem, Bárbara, faz uma declaração que hoje soa como uma profecia. Eu não tenho medo da morte, não. Com certeza, lá em cima é muito melhor. Na época, a frase passou despercebida, como tantas outras falas de novela. Mas depois da tragédia, ganhou outro peso. Como se o roteiro da ficção estivesse contando o fim da atriz na vida real. Será que ela já sentia que não viveria muito? Ou será que, de alguma forma, a personagem era só um reflexo do que o destino já havia escrito? Você acha que o destino deixa pistas no caminho? Será que existem coisas que a gente só entende depois que tudo acaba? Me conta aí nos comentários. Quero saber sua opinião sobre essa história impressionante. Mamonas Assassinas. Eles eram a alegria em forma de banda. Com irreverência, talento e um sucesso meteórico, os Mamonas Assassinas conquistaram o Brasil inteiro em 1995. Em poucos meses, se tornaram um fenômeno. Multidões em shows, discos esgotados, programas de TV. Mas como um raio que brilha e some no céu, a trajetória deles durou pouco. Curtíssima e trágica. Em 2 de março de 1996, o jato que levava os 5 integrantes colidiu contra a Serra da Cantareira, matando todos a bordo. Estavam no avião Alexander Alves, o Dinho, 25 anos, vocalista dos Mamonas Assassinas. Júlio César Barbosa, 27 anos, tecladista. Alberto Hiroto, 25 anos, guitarrista. Sérgio Reis de Oliveira, 26 anos, baterista. Samuel de Oliveira, 22 anos, baixista. Sérgio Saturnino Porto, segurança. Isaac Souto, ajudante de palco. O piloto Jorge Luiz Martins, de 30 anos, e o copiloto Alberto Yoshiumi Takeda, de 24 anos. O país inteiro entrou em luto, mas o que ninguém esperava era descobrir, depois, os sinais que antecederam a tragédia. Sinais que pareciam até avisos do destino. Em um vídeo caseiro, feito dias antes do acidente, o tecladista Júlio Hazek aparece sorrindo para a câmera, acenando e dizendo: "Tchau, pessoal, eu vou embora." Era só uma brincadeira? Pode ser. Mas o mais assustador veio numa conversa dele com o cabeleireiro. Sério, de repente, Júlio compartilhou um sonho que teve na noite anterior. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com
negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Poucos dias depois, aconteceu exatamente como no sonho. A banda inteira se foi. O Brasil chorou. A despedida dos Mamonas Assassinas durou 24 horas. Da vigília no Instituto Médico Legal até o cemitério, os fãs choraram a tragédia que acabou com a promessa de alegria. E até hoje, o vídeo de despedida de Júlio circula pela internet, causando arrepios em quem assiste. Eles fazem uma oração de despedida para o segurança Sérgio Porto, o guitarrista Bento Rinotto, os irmãos Sérgio, baterista, e Samuel Reoli, baixista do conjunto. Por último, são sepultados o tecladista Júlio Razek e o vocalista Alexander Alves, o Dinho, o mais popular dos Mamonas. Amanhã, ele completaria 25 anos. Você acredita em sonhos premonitórios? Ou será que era só o inconsciente tentando avisar algo que ele já pressentia? Fala comigo nos comentários. Esse caso ainda deixa muita gente sem resposta. Yara Amaral. A sua felicidade. Você destruiu a minha família. Cala a boca! Cala essa boca! Ela foi uma das grandes estrelas da televisão brasileira nos anos 80. Com elegância e talento de sobra, Yara Amaral brilhou em novelas como Fera Radical e encantou o público com sua presença marcante. Na virada de 1988 para 1989, Yara embarcou no Batomux, uma embarcação luxuosa que prometia uma virada de ano inesquecível no Rio de Janeiro. Mas o que era para ser uma festa, virou tragédia. A barca afundou em pleno Réveillon, levando consigo 55 vidas. Entre elas, a da própria Yara e sua mãe, Elisa Gomes, de 73 anos. Mas o mais inquietante dessa história vem de antes do acidente. Durante um almoço em família, os filhos de Yara brincavam com o fato dela não saber nadar. Foi então que ela respondeu, em tom meio sério, meio desconcertante: Mãe, desde quando a senhora perdeu medo d'água? Eu não perdi, mas eu estou lutando contra ele. Eu quero aprender a nadar. Ah, mas por que essa novidade agora? É que eu me vejo morrendo no mar. Que isso, mãe? Tá maluca? Uma frase que parecia solta, exagerada, mas que, dias depois, ganharia um significado arrepiante. Apesar de não ter morrido por afogamento, Yara sofreu um ataque cardíaco ao ver a água subir no vaso sanitário do banheiro da embarcação. O cenário de sua morte foi, ironicamente, exatamente como em seu sonho, cercada pela água. Mais assustador ainda é saber que outros artistas quase embarcaram com ela naquela noite. Sérgio Manberti não foi porque teve outro compromisso. E Yolanda Cardoso, que já estava pronta para embarcar, acabou desistindo, porque Yara se atrasou para buscá-la. Coincidência? Ou um aviso que só ela parecia ter percebido? Será que os sonhos são mesmo só sonhos? Ou será que nossa alma sente antes do corpo entender? Comenta aí. Você já teve algum sonho que parecia prever o futuro? Jardel Filho. É muito fácil o raciocínio frio quando a gente está por cima. Um líder precisa de força moral. Ele era um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Galã veterano, voz marcante, presença intensa. Jardel Filho já era um ícone quando aceitou protagonizar a novela Sol de Verão, da Globo, em 1983.
Mas o que ninguém imaginava é que aquela seria sua última novela. No dia 19 de fevereiro de 1983, Jardel sofreu um ataque cardíaco fulminante. Morreu de forma repentina, no auge da trama, com apenas 55 anos. Excelência, por que o senhor vem de branco? Como, cavaleiro? Por que o senhor vem de branco? Eu vim de branco para ser mais claro. A notícia caiu como uma bomba nos estúdios da Globo e entre os telespectadores. Ninguém conseguia acreditar. O autor da novela, Manuel Carlos, ficou tão abalado que não conseguiu concluir a história. Foi preciso que outro autor, Lauro César Muniz, assumisse e encerrasse a novela às pressas. Mas o que tornou tudo ainda mais perturbador foi o que aconteceu dias antes da morte. Em uma das cenas, o personagem de Jardel, o mecânico Heitor, solta uma frase que hoje arrepia até quem não assistiu a novela. Às vezes eu fico pensando, para onde será que vai tudo o que uma pessoa sabe quando ela morre? A cabeça de um homem, tantos planos, conhecimentos. Para onde vai tudo isso que ele sabia? Na época, parecia só uma fala dramática, mas hoje soa como um sussurro vindo do além. Em outra cena, a personagem Irene implora ao irmão: "Se cuida, senão você vai morrer antes daquele velho do sobrado." Poucos dias depois, a premonição se confirmou. Agora nossa programação normal para transmitir ao vivo do Teatro Municipal o início dos funerais do ator Jardel Filho. O Jardel Filho está saindo agora aqui do Teatro Municipal do Rio para o cemitério São João do Batista. Você acha que a arte pode pressentir a vida real? Ou será que, no fundo, Jardel já sentia que o tempo estava acabando? O que Jardel deixou? Ele deixou toda uma obra, sabe? E é importante lembrar sempre disso. É importante que a nossa memória seja ativada sempre. Porque um artista como ele deixou não só o trabalho que foi mostrado em cinema, em teatro, em televisão. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Meu Deus, logo de manhã vai estragar meu dia. Não, senhor. Para estragar o seu dia, basta que você se olhe no espelho. A sua cara estraga o seu dia. Leviana! King Kong. Esse caso merece ser debatido. Osmar de Matos. Osmar de Matos tinha tudo para ser um dos maiores galãs da TV brasileira. Bonito, carismático, jovem. Foi descoberto por ninguém menos que Silvio Santos, ainda nos anos 70, em um quadro de seu programa. Bastou um sorriso e o país inteiro percebeu que ali nascia uma estrela. Depois disso, Osmar mergulhou de cabeça na atuação. Fez curso de teatro, entrou para novelas como Dancing Days, Cara a Cara e Pé de Vento. E em 1980, foi escalado para mais uma trama na Globo, As Três Marias. Mas o destino tinha outros planos. Poucos dias antes da estreia da novela, em outubro de 1980, Osmar morreu em um trágico acidente de carro, enquanto seguia para um baile de debutantes em Pouso Alegre, Minas Gerais. Ele tinha apenas 22 anos. O Brasil ficou em choque. O velório foi tomado por uma multidão, fãs, amigos, desconhecidos, todos tentando entender como alguém tão cheio de vida podia ter partido assim, tão de repente. Mas o que ninguém esperava era o que viria à tona depois. Sua irmã revelou, em entrevista, que dias antes do acidente, Osmar fez uma declaração inquietante. "Estou preparado para morrer. E quando isso acontecer, vou dar boas gargalhadas, porque estarei em um lugar muito melhor que este." Ninguém entendeu. Riram. Achavam que era mais uma das brincadeiras do galã. Mas hoje, essa frase ecoa como um aviso. Um daqueles que a gente só entende quando é tarde demais. As cenas que ele gravou chegaram a ser exibidas nos primeiros capítulos da novela e depois, seu personagem simplesmente desapareceu da história.
como se tivesse vindo só para se despedir. Você acredita que ele realmente sentia que estava prestes a partir? Ou será que o universo manda sinais que a gente prefere não ouvir? Me conta nos comentários o que você acha. Paulo Gustavo. Ué, barulho de gambá. Será que eu tô com gambá no trailer? Será que é rã? Deixa eu ver. Ai, morro de... Ah, é uma ratazana. Ele fez o Brasil rir como poucos. Criador de personagens icônicos e dono de um carisma inconfundível, Paulo Gustavo era mais que um comediante. Era um artista completo, um fenômeno da TV, do teatro e do cinema. Mas em 2021, durante a pandemia, o riso deu lugar ao silêncio. Paulo foi internado por complicações da Covid e não resistiu. Aos 42 anos, o astro partiu, deixando o país inteiro devastado. Só que, segundo sua mãe, Dona Déia, Paulo já parecia sentir que algo se aproximava. Durante o lançamento póstumo do filme Filho da Mãe, ela revelou detalhes íntimos de como ele vinha se comportando nos últimos tempos. Ele falava o tempo todo em morte. Era tudo com pressa, como se ele soubesse que não teria muito tempo. Sabe por quê? Porque eu tenho problema respiratório, eu tenho muito medo, porque eu vejo essas matérias das pessoas dizendo que a medicina não sabe ainda como é que esse vírus reage dentro de cada pessoa. Agora a gente em casa, a gente está mais sensível. Primeiro que a gente está mais sensível de estar sozinho, a gente acaba ficando mais carente em alguns momentos e tal. E assim, televisão, na hora fica eu tenho medo de pegar isso e a pessoa não saber o que usa em mim e eu morrer. Então eu tenho medo. E às vezes você pode ser uma pessoa que é assintomática, que não tem sintomas. Uma fala simples, mas carregada de dor. Amigos próximos também diziam que ele estava acelerado, como se tentasse viver o máximo possível antes que o tempo acabasse. E de fato, foi exatamente isso que ele fez. Deixou uma obra extensa, uma legião de fãs, uma família orgulhosa e, acima de tudo, uma ausência difícil de preencher. Talvez o Paulo soubesse. Talvez ele só sentisse. Mas que ele se despediu em grande estilo, disso ninguém duvida. Você acredita que o corpo dá sinais quando o fim se aproxima? Ou será que alguns corações simplesmente sabem que estão batendo pela última vez? Conta pra mim nos comentários. Essa história ainda toca fundo em muita gente. E aí? Qual dessas histórias te deixou mais arrepiado? Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui embaixo se você acredita em presságios ou premonições. Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. Valeu por assistir até o fim. Te espero no próximo. Até lá!